Olá, pessoal. Eu sou o João Correia e o episódio de hoje se chama Como Entender o Ser Humano, Sua Identidade e Seus Sentidos por meio das exposições de arte contemporânea. Nesse episódio, iremos abordar esses temas por meio de exposições que tratavam disso no projeto curatorial. Os temas selecionados nessa série vieram de vocês, que nos assistem e enviam sugestões, frequentemente buscando o entendimento de como a arte contemporânea pode nos tornar melhores, nos ajudar na compreensão não só da arte e do ambiente artístico, mas de nós mesmos, do outro e das relações que estabelecemos na sociedade. Passam também pelas nossas relações com a natureza, a tecnologia e ampliam o nosso olhar, nossa compreensão do ser humano, do mundo e de nosso futuro comum. Nessa série de encontros, seguimos em nossa missão de mostrar a você como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo, fazendo isso por meio do estudo de exposições de arte. E com isso, estamos buscando ampliar as possibilidades de aprendizado e de compreensão do mundo por meio da arte contemporânea. Hoje, vamos estudar exposições que nos ajudam a entender nosso mundo a partir do indivíduo por meio de uma abordagem da sua identidade, suas percepções e o contexto em que se insere. Oferecem uma ótima oportunidade para refletirmos sobre nós mesmos. Trabalham a perspectiva da subjetividade, dos afetos e das construções identitárias dos indivíduos. Vamos lá? Hoje vamos estudar essas 3 exposições: History into Being, que em português a gente poderia traduzir como A História sobre o Ser, Cuide de Você, e Smile, Emotions at Work, Sorria, Emoções no Trabalho, buscando analisar a perspectiva em que o indivíduo é abordado em cada uma delas, partindo de uma visão geral dessas exposições e passando por algumas obras e artistas em particular para aprofundarmos algumas questões. History into Being, A História sobre o Ser, é uma exposição realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York e que traz o debate da existência dos indivíduos por meio de sua identidade. A sua reflexão passa num primeiro plano pelos próprios artistas, na medida em que as suas origens são circunscritas a uma determinada geografia, cultura e momento histórico. Esses aspectos abordados de forma mais direta e indireta aparecem nos seus trabalhos artísticos, mas é uma reflexão que transborda e se aplica a cada um de nós, pois de alguma maneira nos identificamos com um determinado grupo e um determinado contexto, e estamos sujeitos aos sentimentos de perda dessas referências, a termos que lidar com o repertório e as referências do outro, com as histórias de resistência e o reconhecimento de determinadas identidades e culturas. Afinidades podem ser estabelecidas entre nós e o outro por meio desses mesmos traços culturais, ou ainda há o desafio comum na limitação pelo determinismo de suas origens e culturas. Nessa obra, que integra a exposição, a artista peruana Milagros de la Torre faz referência à técnica rudimentar usada pelos fotógrafos de rua no Peru, cuja especialidade era produzir fotografias 3x4 instantâneas. Os negativos eram retocados com uma camada de mercurocromo para alterar a pele dos retratados. O retoque inofensivo funcionava como um filtro que clareava a pele, conferindo não apenas um melhoramento racial, mas também socioeconômico, estético e cultural. O clarear da pele revelava a crença de origem colonial de que uma pessoa de pele clara possui todas essas qualidades intrinsecamente. Essas ideias são questionadas na série de fotografias Under the Black Sun, sobre o Sol Negro, pois o processo, à medida que é suspenso no meio e fica não resolvido durante o estágio negativo, revela o véu vermelho do remédio, mercurocromo aplicado, que aparece ainda cobrindo a pele do sujeito. Por meio de uma intervenção no processo fotográfico, a artista propõe uma reavaliação desse procedimento e valorização da pele vermelha. O título Under the Black Sun, sob o Sol Negro, em tradução livre, faz referência à ideia de que a violência é uma força que permeia a sociedade peruana e que está presente, de forma oculta, em diversos aspectos da vida cotidiana. As fotografias de Milagros de la Torre são um convite para refletir sobre a relação entre a violência e a história, a memória e a identidade nacional. Nessa outra obra da exposição, o artista argentino Jorge Mack, que havia estudado piano quando adolescente durante os anos da ditadura militar argentina, que foi de 1976 a 1983, podemos ver vários elementos que fazem referência a essa vivência. Por exemplo, o título staff é o termo em inglês para a pauta musical e que pode ser vista nas 5 cordas da obra. Porém, em vez de expressar os sons, a pauta alude a um silêncio forçado ou a uma incapacidade de colocar algo na linguagem. As pautas prendem a forma macia de um travesseiro, lugar de intimidade, contra a parede.
Vemos uma repressão similar à que foi exercida no país de origem do artista pela ditadura. O trabalho de Mack, como o de alguns dos outros artistas da exposição, expõe as incômodas tensões entre os sistemas de ordem e as formas como os corpos excedem esses sistemas. Nessa outra obra da exposição, Vertical Hold, Suporte Vertical, o artista jamaicano Natty Ward coletou garrafas descartadas nos arredores de Sabbath Day Lake, em Maine, nos Estados Unidos, sendo a última comunidade sobrevivente dos Shakers, uma seita protestante conhecida pelo celibato e vida comunitária. As garrafas têm inspiração em objetos sagrados afro-americanos que protegem a casa de maus espíritos. Então, na obra, Natty Ward colecionou duas culturas, a de duas origens afro e dos restos de comunidade dos Shakers. As garrafas são suspensas do teto em uma teia de fios, cujo padrão faz referência a uma colcha Shaker. A garrafa era uma metáfora para a ideia do espírito, algo invisível, mas muito presente, que pode se tornar um recipiente, explica Ward. Novamente, pelo conjunto dos trabalhos, se por um lado podemos ver o quanto as influências culturais dos artistas estão presentes nas suas expressões artísticas, nas suas obras expostas, podemos nos questionar sobre nós mesmos, no quanto nossas origens e grupos sociais influenciam nas formas como nos expressamos, fisicamente, verbalmente, nas roupas, nos gestos e na linguagem. Vamos agora a uma outra dimensão da subjetividade humana por meio dessa exposição individual de Sophie Calle, intitulada Cuide de Você, no Sesc Pompeia, em São Paulo, em 2019. Essa imagem é de uma das obras da exposição, uma obra chamada Take Care of Yourself, Cuide de Si Mesmo, que deu título à exposição do mesmo nome, em português, Cuide de Você, da artista Sophie Calle, e que ganhou versões no Brasil em 2009 e em diversos outros países. O trabalho que se desdobrou nesse híbrido de instalação e exposição foi concebido como descrito nas palavras da própria artista. Recebi uma carta de rompimento por e-mail, que não soube responder. Era como se não fosse a mim destinada. Terminava com as seguintes palavras: cuide bem de você. Tomei essa recomendação ao pé da letra. Pedi a 107 mulheres, escolhidas por sua profissão e seu talento de interpretar a carta sob um ângulo profissional, analisá-la, comentá-la, interpretá-la, dançá-la e cantá-la, dissecá-la, esgotá-la, fazer-me compreender, falar no meu lugar, uma maneira de sentir o tempo do rompimento, no meu ritmo, cuidar bem de mim. Primeiro, eu não sabia como responder essa carta, então eu pedi conselhos a uma amiga. Talvez porque eu esteja acostumada a usar elementos da minha vida na arte, rapidamente me veio a ideia e já tentei visualizar o que poderia ser feito em termos de imagem. A partir daí, o trabalho tomou forma bem rapidamente. Então, a exposição foi ao mesmo tempo uma grande instalação de todo esse processo de criação de Cuide de Você, estando dividida em módulos, interpretações textuais, que reunia ampliações de versões da carta comentadas por 40 das mulheres participantes, e textos produzidos por elas acerca da mensagem, documentos com traduções da carta em braille, em código Morse, estenografia, uma técnica de escrever de forma abreviada ou codificada, códigos de barras e outras linguagens gráficas, retratos de 40 cantoras e atrizes, e filmes curtos e longos que registram interpretações, performance da carta. A partir dessa imagem, poderíamos considerar que é uma exposição que tem um caráter etnográfico, ou seja, que busca aprofundar-se sobre os comportamentos, as crenças, os costumes e outras características da comunidade, do ser humano. Vemos nesse slide um detalhe da instalação na exposição Cuide de Você no Sesc Pompeia, com fotos das várias mulheres que participaram da obra, interpretando a carta de rompimento. Assim, as obras e a exposição se concentraram não em contar a história do rompimento ou nas respostas ao e-mail, mas no circuito por onde circulam afetos, discursos e práticas sociais, nas relações que se estabelecem. Por meio da exposição, pode-se observar e analisar fenômenos da cultura, da comunicação e formas de olhar e de estar no mundo. Como podemos ver nas imagens da exposição, e retomando a própria inspiração original da obra e da exposição, que foi um e-mail, a mostra compreendeu muitos textos, ou seja, uma intensa presença da escrita e das palavras. Palavras nas suas diversas formas, digitadas, manuscritas, em braille, em leituras, como meios de conexão e de criação de um circuito de sentidos sensíveis. Esses aspectos são enfatizados em estudos críticos desenvolvidos a partir desse trabalho artístico e da exposição da artista Sophie Calle, como veremos um pouco a seguir.
O pesquisador Fernando do Nascimento Gonçalves comenta que, se analisarmos a exposição da perspectiva da proposição da artista, seu interesse não era exibir seus sentimentos, nem tratar de emoções. Ela tampouco se interessa pelo conteúdo em si das respostas. O que lhe importa é mobilizar pessoas e sensibilidades e produzir uma história formada por múltiplas formas de narrativas. O autor aponta ainda que Kali nos apresenta em Cuide de Você, por exemplo, não apenas formas de lidar com a dor da perda no contexto de uma relação amorosa. Discute também como noções como privacidade e intimidade, longe de ser uma experiência individual, participa de uma rede de interações sociais com diversos atores humanos e não humanos, pessoas, situações, objetos, regras sociais, discursos, sendo, portanto, uma experiência social de produção subjetiva. Assim, por mais íntimos e individuais que possam parecer um evento, um sentimento, uma experiência, na verdade, trata-se de uma realidade que pode ser extrapolada para muitos de nós. Outra abordagem às emoções humanas, e que também trata de uma realidade muito próxima de nós, é a que veremos na exposição Smile, Emotions at Work. Sorria, Emoções no Trabalho, apresentada no Musée d'Art Juliette, em Quebec, no Canadá, em 2022. Nesse caso, são as emoções no contexto do ambiente de trabalho, um local, um espaço, uma situação, em que, de forma geral, busca-se uma neutralidade, preza-se pelo mínimo de sua expressão. Nesse slide, vemos 4 vistas da exposição e já vamos aprofundar em uma delas. Como eu falei, a mostra foi realizada no Musée d'Art de Juliette, em Quebec, no Canadá. O projeto curatorial da exposição foi estruturado em 2 partes. Uma dedicada às emoções, geradas pelas transformações contemporâneas do local de trabalho, e outra às emoções que são literalmente postas em prática. Essas 2 grandes seções da exposição articulam-se em torno das seguintes interrogações. Qual o impacto das transformações do mercado e das condições de trabalho nos corpos, gestos, emoções e comportamentos dos trabalhadores? Como as emoções são trabalhadas e comercializadas em uma economia de serviços em que a capacidade dos trabalhadores de dominar suas emoções, o que chamamos de inteligência emocional, desempenha um papel importante e a tecnologia é usada para transformar o que sentimos em capital explorável? Boas questões para refletirmos, não é mesmo? Esse trabalho que integrou a mostra apresenta os estudos da artista e designer gráfica e investigadora Karine Savard sobre sua própria condição de freelancer na indústria cultural por meio da subversão de espaços publicitários, como janelas e outdoors, para meios artísticos. A imagem na instalação que estamos vendo, sob o título Afficher le travail, expondo a obra, resultou de uma residência que Karine Savard realizou no Centro Artístico Videographe em 2020 e 2021, em que criou uma série de pôsteres com base em obras de vídeo selecionadas da coleção do próprio Centro Cultural. Esses vídeos documentários ou sátiras de ativistas haviam sido feitos predominantemente nas décadas de 70 e 80 como forma de dar aos trabalhadores um veículo para falar contra suas condições de trabalho em fábricas e empresas de manufatura em Montreal e várias regiões do Quebec. Algumas das frases que lemos são last call e les ailes coupées, embaixo ao centro, e que em português querem dizer última chamada e as mulheres cortadas, expressão que pode ser interpretada como uma crítica às condições de trabalho desumanas enfrentadas por trabalhadores, especialmente mulheres, nas fábricas durante a Revolução Industrial. As mulheres muitas vezes trabalhavam longas horas em condições precárias, com salários baixos e sem proteção trabalhista adequada. A expressão sugere que essas mulheres eram tratadas como objetos, cortadas ou fragmentadas em sua humanidade pela brutalidade das condições de trabalho. Nessa imagem, vemos um detalhe de um dos cartazes que compuseram a instalação que Karine Savard concebeu para o vídeo Pour faire changement, 1974, em português seria Para fazer mudança, que dá voz aos trabalhadores da multinacional Firestone em Juliette, uma cidade canadense. Nessa cidade, os cineastas Tahani Rached e Larry Mead documentaram as ações e falas dos trabalhadores durante uma greve, assim como as suas parceiras. Uma dessas mulheres declarou: "A gente percebeu que a mulher também é explorada, até na hora de cuidar da casa. No trabalho doméstico, que significa dar apoio ao marido, alimentar, vestir, cuidar dos filhos, tudo isso vai para a empresa. Não somos pagas por esse trabalho." As mulheres, ao receberem o mesmo treinamento sobre sindicalismo e direitos trabalhistas que seus companheiros, passaram a compreender não só a luta pela emancipação de seus maridos, mas, sobretudo, a necessidade
de sua própria emancipação. Não sei você, mas quando eu vejo essa imagem já me remete a mais uma daquelas de bancos de imagens prontas e entediantes para serem inseridas em apresentações e anúncios corporativos. Ela, na verdade, é um frame, um quadro do curta-metragem Top Down, de cima para baixo, dos artistas alemães Romana Schmalich e Robert Slick. O título do trabalho Top Down é um termo muito utilizado assim mesmo em inglês nas empresas para expressar as estruturas organizadas hierarquicamente, num modelo piramidal em que a linha de comando no topo lidera todas as que estão abaixo. No curta, os artistas construíram a narrativa como um jogo de RPG, um role-playing game, ou jogo de interpretação de personagens. Em cena, 3 gerentes, que à medida que discutem novas estratégias de gestão que visam aumentar a produtividade por meio de um acesso mais direcionado aos desejos e às subjetividades das pessoas, as relações de poder inicialmente bem definidas começam a ruir. Vamos retomar o que a gente estudou nessa aula até agora? Nessa aula, com base nas exposições History into Being, a história sobre o ser, Cuide de você e Smile, Emotions at Work, sorria, emoções do trabalho, vimos o indivíduo, ou seja, cada um de nós, por distintas dimensões da identidade, das percepções e do contexto em que nos inserimos. Como essas exposições permitem ativar um olhar contemporâneo? Eu proponho aqui algumas questões para você refletir sobre o que vimos juntos nesse encontro e desenvolver cada vez mais o seu olhar contemporâneo. Primeiro, independentemente do tema abordado numa exposição, observe que os artistas, as obras e as exposições estão sempre abordando questões da vida e que essas podem estar diretamente ligadas à sua realidade ou a de outras pessoas da nossa sociedade. Segundo, entre em contato com as formas e conteúdos das obras de arte e como elas dialogam entre si num espaço cultural. É uma outra maneira de acessarmos informações, de usar os nossos sentidos, as nossas sensibilidades, o que permite ampliar, mudar nossa percepção sobre os temas tratados. Terceiro, por meio da produção artística e das curadorias, podemos aprender sobre nós mesmos, o outro e buscar atuar na sociedade de forma mais consciente, melhorando nossas relações nos diferentes espaços sociais, até mesmo no ambiente de trabalho. Fique à vontade para interagir com a gente, se ficou alguma dúvida, e utilize os comentários para enviar suas sugestões. E assim seguimos juntos na missão de aprender a fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Nessa série, abordamos nosso objetivo pelo estudo de exposições de arte contemporânea. Se estiver gostando, se inscreve no canal, curte, posta seus comentários e compartilha com os amigos. Até mais!